irmãos, a paz do Senhor. Amém, pastor Silas. Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Estamos dando sequência a essa aula sobre a inspiração da Bíblia. Louvado seja o nome do Senhor. Gostaria de ler com os irmãos a palavra do Senhor no livro de 1 Coríntios, no capítulo de número 2. 1 Coríntios, capítulo número 2, versículo 4 a seguir. Os irmãos estão me ouvindo? Amém. Glória a Deus. Amém. O texto sagrado diz assim: a minha palavra e a minha pregação não consistiram em palavras persuasivas de sabedoria humana, mas em demonstração do Espírito e de poder, para que a vossa fé não se apoiasse em sabedoria dos homens, mas no poder de Deus. Todavia, falamos sabedoria entre os perfeitos, não, porém, a sabedoria deste mundo, nem dos príncipes deste mundo, que se aniquilam. Mas falamos a sabedoria de Deus oculta em mistério, o qual Deus ordenou antes dos séculos para a nossa glória, a qual nenhum dos príncipes deste mundo conheceu, porque se a conhecesse, nunca crucificariam ao Senhor da glória. Louvado seja o nome do Senhor. Oremos ao nosso Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Um dos irmãos pode nos apresentar ao Senhor. Em nome de Jesus, Senhor, abençoa cada um que está aqui, Pai. Em nome de Jesus, Senhor, que essa aula venha a ser uma aula abençoada, Senhor, por Ti. Em nome de Jesus, Senhor Jesus. Em nome de Jesus. Amém. Glória a Jesus. Chegou aí, meus irmãos? Amém, pastor. Glória a Deus. Eu quis colocar ela aí para a gente poder dar um adiantamento, e aí a gente vai trabalhando, em nome de Jesus, esses slides aí, capítulo número 4, falando, dando continuidade sobre inspiração bíblica. Os irmãos, eu tenho certeza que os irmãos leram o livro, né? Os irmãos leram o livro, nós já recebemos bastante alimento aí do pastor Eduardo, mas é necessário, quando nós estudamos a Bíblia Sagrada, a matéria de bibliologia, é muito necessário nós também compreender um lado oposto também, o lado que as pessoas querem desfazer da palavra de Deus, o lado que as pessoas querem colocar as suas opiniões. E, iniciando essa aula, nós vamos falar muito de movimento ortodoxo, movimento modernista, neo-ortodoxo. E aí eu coloquei para os irmãos aí o que é ortodoxo, o que se refere a ortodoxo. Os irmãos vão ver aí nesse slide que eu coloquei que ortodoxo se refere-se a quem segue doutrina, mas segue ela de um modo estrito, um modo rígido. Então, ortodoxo quer dizer a pessoa segue doutrina, segue ensinamento, segue dogmas, principalmente são tradicionais, quando eles são também religiosos, políticos, ideológicos. E quando nós vamos derivar essa palavra, que é uma palavra do grego, ortos quer dizer reto e correto, e doxa quer dizer uma fé, uma opinião. Isso significa uma opinião correta. E essa opinião correta, ela segue normas que são estabelecidas ou também elas são rejeitadas, principalmente algumas inovações dentro dessas ordens. Amém? Amém. Estão entendendo, meus irmãos? Vou fazer igual o pastor Eduardo agora, hein? Manda um joinha para nós ver que vocês estão entendendo. Glória seja dada em nome do Senhor. Aí, partindo daí, meus irmãos, nós vamos dar prosseguimento falando dos principais movimentos ortodoxos que tem. Então, nós temos aqui alguns movimentos que nós vamos entender aqui, principais movimentos. O primeiro movimento que eu coloquei aqui é o movimento ortodoxo, que está na nossa página aí, 84. Na página 84, nós vamos encontrar 3 movimentos ortodoxos. Então, nós vamos entender que são 3 grupos, que estão ali com suas normas, com seus ensinamentos. E o primeiro grupo que aqui está falando, desse movimento ortodoxo, ele se refere a 2 contextos distintos. Quais são os 2 contextos?
o cristianismo ortodoxo, que é considerada a terceira maior confissão cristã separada lá de Roma, ela foi separada do Império Romano, e o judaísmo ortodoxo, que são aqueles que são observantes da lei. Ambos, todos dois, eles enfatizam a tradição, eles enfatizam ali as doutrinas antigas, eles enfatizam a continuidade a continuidade. Só um minutinho, meu irmão, que eu estou voltando aqui. Eles conscientizam ali a continuidade histórica. Então, essas pessoas, eles defendem isso aí. E esse cristianismo ortodoxo, que nós vamos estar estudando aqui agora, ele tem uma origem, se os irmãos observar bem no slide que eu falei agora, ele faz parte, quando eu falo cristianismo ortodoxo, da igreja ortodoxa. Essa igreja, ela tem uma divisão, um cisma, em 1054, ela separa-se da igreja católica romana. Então, a igreja católica romana segue um lado e a igreja ortodoxa segue o outro. E essas igrejas, esses movimentos, eles têm as suas tradições apostólicas, trinitárias, creem na Trindade, mas eles reconhecem ali, ele tem os 7 sacramentos, eles cultuam santos. Esse é o movimento, irmão. Esse é o movimento. E esses movimentos, eles são colocados ali, que nós vamos ver, que dentro deles existem teorias concernentes à inspiração das Escrituras Sagradas. É por isso que nós, quando estudamos isso aqui, nós vamos compreender hoje, quando a gente está fazendo evangelismo, a gente vai pegar algumas pessoas que são estudadas, pessoas que estão aí nas faculdades, alguém já formado, um doutor, um médico, muitas vezes ele fala, não, isso aí foi tudo mão de homem mesmo, homem que escreveu, o Deus é pleno, Deus não vai se manifestar no homem que é sujo, que é um pecador, comedor de feijão. Os irmãos estão entendendo? Muitas vezes isso acontece quando nós estamos aí no evangelismo, quando a gente vai falar com alguém, temos algum parente estudioso, eles vão crer mais naquilo que vem sendo ensinado na faculdade do que crer na Bíblia Sagrada, na Palavra de Deus. Então, qual que é as crenças que eles seguem? Qual que é esse movimento? O que esse movimento segue? Com base, muitas vezes, nesses ensinamentos. Qual ensinamento? O ensinamento ali da Torá, do Antigo Testamento, que está lá no judaísmo, com base neles que eles vão crer. Essas igrejas, por exemplo, ela é composta por igreja russa. Esse movimento aí, esse principal movimento ortodoxo, ele se refere aí, como eu disse aí, são grandes esse movimento, são pessoas que têm milhões de pessoas que são adeptas a eles. Ambos enfatizam essas doutrinas antigas e contínuas. Nós temos também, aqui ainda no ortodoxo, vou voltar aqui um pouquinho, aqui ainda no ortodoxo, no nosso livro, nós vamos ver aqui que eles defendem aqui os elementos fundamentais da sua fé, combinando com a suprema revelação de Cristo e de seus apóstolos. Então, eles fazem menção. Só que nós vamos entender que quando eles chegam lá, que eles vão falar das Escrituras Sagradas, da plenitude, da inspiração, eles vão ter uma teoria em relação a isso. Ambos enfatizam doutrinas antigas e a continuidade histórica. Qual o outro movimento? O movimento modernista. O que é esse movimento modernista? O movimento modernista foi uma tendência artística, cultural, lá no meado do século XX, primeira metade dele, e esse movimento neopentecostal, o movimento modernista pentecostal, ele é descrito também como um movimento liberal. Ele busca a liberdade estética, nacionalismo, ele busca a experimentação das coisas. Aqui no Brasil, nós vamos ver esse movimento, lá em 1922, a influência dele no meio da literatura, da pintura, da arquitetura, e nós vamos ver esse movimento, o desenvolvimento também desse movimento,
muito impulsionado pela teologia, o estudo sobre Deus alemão. Então, já tem a mistura ali das doutrinas ali, do pensamento alemão. Também eles vão ter ali uma frequência no processo científico e filosófico, eles vão querer lá buscar esse entendimento, e eles opõem as regras duras da igreja, eles opõem aos ensinamentos da igreja. E qual é a contradição deles? Eles vão dizer que é muito duro, a igreja prende muito, a igreja quer dominar. Esse é o movimento que nós vamos observar aí, movimento modernista. Então, nós temos movimento ortodoxo, movimento modernista, e nós temos um outro movimento que é chamado ali também de novo movimento. É a neo-ortodoxia, ou seja, é um movimento novo. Esse movimento, por suas vezes, eles têm ali um termo usado para as pessoas mais novas. Segundo alguns estudiosos, esse movimento ele surgiu ali após a Primeira Guerra Mundial, e com uma reação de um liberalismo teológico, e também conhecida como a teologia da crise, ou teologia dialética. E eles ali, irmãos, enfatizam a transcendência de Deus. Eles enfatizam o pecado humano, e, para os irmãos terem uma ideia, quem está por trás disso é Karl Barth, que está ali por trás dessa visão. Qual é essa reação do liberalismo? Ele surgiu contra a visão otimista do liberalismo teológico, que confiava demais na capacidade humana e no progresso. Então, esse novo pensamento, esse novo movimento, eles creem o seguinte, que o homem cresceu, o homem pode descobrir, o homem pode fazer, e eles ali também, hoje, nós estamos progredindo, o ser humano progrediu muito, então eles creem nisso aí. É uma teologia que ela veio se confirmar após a Primeira Guerra Mundial, e elas vêm causando essa crise intelectual e desmentindo ali o otimismo anterior e forçando uma revisão teológica. Até hoje, se nós observarmos, nós vamos ver aí que nós estamos vivendo um período em que eles vão realmente querendo desfazer da Bíblia, falando que a Bíblia é antiga, que a Bíblia é velha, que a Bíblia está ultrapassada. Então, nós vamos ver esse movimento tendo como principal objetivo reenfatizar as doutrinas clássicas. Foi um movimento muito influente, meus irmãos, e foi um movimento ali teológico, e ele surgiu lá por 1920, mais ou menos, foi o que eu pude entender e até perceber alguma coisa dele. E ele estava aí com grandes nomes da teologia daquele tempo, contemporânea deles ali, como o Paul Baster, o Emil Burg, que são um dos principais ali. Então, nós temos aí 3 movimentos ortodoxos que têm as suas ideias, têm os seus pensamentos. É muito bom os irmãos estar entendendo qual era o foco? Foco na revelação de Cristo. Esse novo movimento ortodoxo coloca Jesus no centro, vendo como uma verdadeira revelação de Deus, não o homem atingindo Deus. A transcendência de Deus, o que acredita? Ele enfatiza a diferença radical entre Deus e a humanidade. Ele rejeita a ideia de que a razão humana pode compreender plenamente o divino. Ou seja, o ser humano não pode entender o que Deus fala, não. O ser humano não pode compreender o divino. Eles esquecem que o homem, ele é o homem, um novo homem gerado pelo poder do Espírito Santo. Quando nós aceitamos a fé, quando nós aceitamos a Cristo, o Espírito Santo de Deus ele vem em nós para fazer uma nova obra na nossa vida.
E o Espírito Santo fazendo essa obra em nossa vida, é ele que vai trazer as revelações para nós, não é mérito humano em si, pleno. Lógico que tem o ser humano que está ali. Se nós observarmos bem a palavra de Deus, nós vamos ver o Espírito Santo usando a Pedro, né? E nós vamos ver ali que foi impelido pelo Espírito Santo. Quando ele diz que a profecia nunca foi produzida por vontade de homem algum, nós usamos santos de Deus, falaram inspirado pelo Espírito Santo, nós vamos entender que a Escritura é inspirada. Então, o sopro de Deus, né? O teu mesmo, o penesto de Deus, o sopro de Deus, como nós vemos descrito na palavra do Senhor, o sopro de Deus é que nos traz essa revelação da palavra do Senhor. Então, a doutrina da inspiração, ele é o ensinamento que a Bíblia é totalmente inspirada por Deus e é, portanto, a nossa regra infalível de fé e prática. Se a Bíblia não fosse, irmãos, inspirada, se ela fosse simplesmente o trabalho da imaginação humana, então não haveria razão para seguir essas doutrinas e orientações morais que tem na Bíblia. Se não fosse a Bíblia a palavra de Deus, o que nós ia seguir? Conselho de homem? A Bíblia diz para nós não confiar nem em nós próprios, né? Deus usando a vida de Jeremias ali. Então, nós vamos observar, né, que esses três movimentos que nós vamos ver ali, eles trazem um desdobramento de teorias. Teorias contrário à inspiração bíblica. Se os irmãos acompanhar comigo aí, os irmãos estão acompanhando aí, tá bom o som, tá saindo o som, tá todo mundo caladinho. Amém, meus irmãos? Amém, pastor. Estão dando para compreender a fala? Ok. Os demais irmãos, por favor. Tudo certo, pastor. Todo mundo dando joinha. Aqui, irmão. Pastor. Amém, glória a Deus. A página 85, página 85 do nosso livro, quero pedir um dos irmãos aí para ler esse ponto 4.2 para nós aí. As principais teorias, por favor. Amados irmãos. Leu o slide ou lê a página do livro, pastor? No livro, por favor. 4.2. Alex, eu sei que você não tem o livro, né? Não, o meu chegou já. Ah, chegou? Ah, então nós Sim. estamos Página... página 85. Tá bom, tá na mão aqui. 4.2. Uhum. A teoria ortodoxa sobre a inspiração. As principais teorias. Então, é a teoria ortodoxa sobre a inspiração, teoria modernista sobre a inspiração, teoria neo-ortodoxa. A página 85 é 4.2. E depois dos movimentos ali, você tem ali as principais teorias. As principais teorias. Principais teorias. Conforme acabamos de expor, cada movimento teológico traz consigo uma série de pensamentos a respeito de algum assunto de grande relevância, para o contexto de onde ele surge. Nesse sentido, os três movimentos, o ortodoxo, o modernista e o neo-ortodoxo, citados acima, exerceram uma profunda modificação na forma de pensar e encarar determinados assuntos relacionados à teologia. E não obstante a variedade de temas abordados por eles, destacaram-se, entre outras coisas, pela forma como encaram a inspiração. Então, os irmãos observem bem que esses movimentos que surgiram, principalmente esses três, e tem mais. Se os irmãos procurarem, eles vão encontrar muito mais outros movimentos que surgiram para entender ou compreender da maneira deles, da maneira que os líderes desses movimentos pensavam a respeito do estudo sobre Deus, da inspiração das Escrituras Sagradas. Porque o tema que nós estamos estudando aqui, desde a aula do pastor Eduardo até essa família, é falando sobre a inspiração bíblica. Os irmãos viram ali, ele citou ali as teorias, teoria da acomodação, da contradição, teoria da ignorância. Então, nós vamos ver aí que esses estudos ele vai se dobrando através desses movimentos. Então, o comentarista do livro, né, eles resolveram trazer para nós esses três movimentos aí. Dentro desses três movimentos,
nós vamos ver que ele traz para nós algumas teorias em relação à inspiração bíblica. Se os irmãos lerem o livro, eu tenho certeza que eles não devem ter lido o livro para acompanhar, os irmãos vão observar aí que a teoria ortodoxa sobre a inspiração, os irmãos têm ali a teoria modernista sobre a inspiração, os irmãos têm aí também teoria neo-ortodoxa sobre a inspiração. Na teoria neo-ortodoxa tem uma lá desmistilizante, ela também é outra teoria. Tem outra sobre o encontro pessoal. E, no final, no capítulo 5, nós temos a nossa teoria, a que nós acreditamos, a que nós velamos por ela, que é a inspiração verbal e plenária. Então, qual é o ponto aqui dessas teorias? Eu procurei trazer aqui, fazer um resumo, mais ou menos, dessas teorias. Vamos lá. A teoria neo-ortodoxa. Eu trouxe alguma coisa aqui, porque é muito difícil a gente dar essa matéria aqui e falar tudo que está dentro do livro. Por isso, a necessidade dos irmãos lerem aí bastante, porque, para falar a verdade com os irmãos, eu nem gosto muito desse assunto aqui, sabe? Eu gosto da Bíblia, gosto da palavra de Deus, eu creio nela, para mim ela é toda literal, ela não tem erro, como o pastor Eduardo expôs esses dois termos ali, eu também vivo assim, eu vivo com ela literal, ela não tem erro, ela tem talvez a maior compreensão da pessoa que está ali, ele não tem, porque quando nós olhamos a Bíblia, nós temos que estudar o lado geográfico dela, o personagem, o tempo, mas a Bíblia ela é atual, a Bíblia é nova, a Bíblia se revela todo dia na nossa vida. Então, eu amo as Escrituras e procuro viver por elas. A teoria neo-ortodoxa, ela foi influenciada e é influenciada toda a vida que os irmãos estudavam, na faculdade, fora eu sei que os irmãos estudaram, os irmãos vão encontrar muito debate sobre isso aí. Ele afirma que a Bíblia não é a palavra de Deus em si, mas ela torna-se a palavra de Deus quando Deus se revela ao leitor. Eu não acredito nisso, eu acredito que ela é a palavra de Deus. Ela não só contém, não só se torna. Ela é. Independente de eu crer ou de não crer, ela continua sendo e vai continuar sendo. A inspiração, segundo o ponto deles, ela é vista como um encontro dinâmico, onde a Bíblia é uma testemunha falível da revelação de Deus em Jesus Cristo. Tá. Superando o racionalismo liberal. Certo, tá. Mas, à primeira vista, tudo bem. Mas negando a inerrância verbal. Então, o que é a inerrância verbal? A inerrância verbal é o que nós vamos ver. Para de lamber. Desculpa, pastor, estava falando do meu cachorro aqui, desculpa. Não, perdão. Tudo bem. A inerrância verbal é que ela tem algumas palavras, alguns verbos, algum ponto que é errado. Então, eles ali, segundo essa teoria, nós vamos ver que eles, irmãos, aqui no livro nosso, aqui, ele coloca aqui, na página 85, a página que nós temos, mais embaixo, que a teoria ortodoxa, com raras exceções, postulam que a Bíblia é a palavra de Deus, ela é o reflexo escrito da vontade do eterno Criador, sustentador de toda coisa, não há dúvida disso. Portanto, em relação à origem dos escritos que traziam, é aqui que entra as dificuldades deles, porque, nesse ponto, eles divergem dos principais teólogos. Então, é muito importante a gente entender um pouco disso aqui, porque a primeira concepção deles, que é denominada de teoria do ditado verbal, ele propõe que os escritores do texto sagrado estavam limitados a redigirem apenas aquilo que Deus lhe ordenava, ou seja, as habilidades pessoais de cada escritor, como as características literárias dele, não deviam fazer parte do texto final. Esse é o primeiro ponto deles. Eu acredito o seguinte, a Bíblia diz que Deus usou homens diferentes, em lugares diferentes, usou rei, usou fazendeiro, usou pescador. Então, Deus usou cada um deles dentro daqueles que ele fazia, dentro daqueles que ele conheciam. Então, essas características, ela vem trazendo ali.
usou estadista, então estudou tanto pessoas letradas como as iletradas para trazer. Então, aí já cai por terra essa situação da inspiração verbal deles, que eles vão contrária a ela. Eles dizem também que torna-se a palavra de Deus. A Bíblia não contém a palavra de Deus de forma estática. Ela se torna vivificada durante a revelação divina no momento da leitura. Essa é a colocação deles. Também testemunha não texto inerrante. O que acontece? Eles acreditam, a diferença da palavra de Deus, que as suas revelações, que são relatos humanos, falíveis, que apontam essa revelação. Ou seja, Deus não ia usar o ser humano, porque o ser humano erra, o ser humano falha, o homem falha. Então, essas são as divergências que tem nesse movimento, e essa é uma teoria que eles ensinam ao longo dos anos, dos tempos. Por exemplo, foco na revelação cristocêntrica. A ênfase é no Deus que se revela na história e na pessoa de Jesus, não na infabilidade literal do texto escrito. Então, irmãos, quando nós estudamos este movimento aí, nós vamos observar muitas falhas nele. E quando nós vimos aqui, na página 86, a inspiração ela é um poder inexplicável que o Espírito Santo concedeu aos escritores sábios, objetivando guiá-los no emprego das palavras, que seriam usadas na redação dos textos, preservando-os, portanto, dos erros, enganos ou omissões. Então, o que acontece? O Deus que nós servimos é um Deus que não erra. Quando Deus sopra, o pastor já falou muito bem disso, da inspiração ali, quando Deus sopra, nós vamos ver que não é aspirar. Aspirar, você está puxando o ar. Quando vê inspirar, está saindo o ar, está saindo. Então, está saindo um sopro de Deus para esse escritor, para esse homem. E quando o sopro de Deus sai desse homem, esse homem vai e escreve aquilo que Deus deu. A revelação de Deus na vida dele. Por isso que 1 Pedro, capítulo 1, 2 Pedro, capítulo 1, versículo 21, 22, ali, nós vamos ver que a Bíblia diz que nenhuma inspiração, nenhuma profecia da Escritura foi produzida por homens comuns. Homens santos falaram inspirado. Ou seja, o sopro de Deus na vida daquele homem para falar. Então, essa teoria, ela, infelizmente, a ênfase dela é uma ênfase errada. Então, é importante a gente saber disso para amanhã, depois, nós poder ali combater esse erro ali. E outra coisa que eles fazem, eles também, eles dizem ali, aqui, eles criticam, eles fazem uma crítica à ortodoxia e o liberalismo. Eles rejeitam a ideia de que a Bíblia foi ditada verbalmente por Deus. Então, eles acham que a Bíblia não é ditada verbalmente por Deus, que é também uma parte da regra ou dos ensinamentos da ortodoxia clássica, é um comportamento dele. E também a ideia de que é apenas literatura humana, ou seja, o liberalismo ele acredita nisso, que é uma ideia humana, puramente humana, não é a ideia de Deus. Em resumo, esses movimentos neopentecostal, esse movimento não neopentecostal, e aqui eu já estou lá no neo, deixa eu voltar aqui um pouquinho, porque saiu um pouco aqui o meu. Deixa eu voltar aqui um pouquinho. Muito bem, aqui. Muito bem. Em resumo, para os neo, que é o movimento novo, a autoridade da Bíblia não reside na sua precisão histórica ou científica, mas na sua capacidade de mediar um encontro pessoal entre Deus e o ser humano. Tá. Nesse ponto, eles têm até uma certeza ali. A verdade é que, quando nós encontramos com o Senhor, quando nós nos tornamos um novo homem, o Espírito Santo passa a estar conosco ali. Só que, independente do ser humano ter esse encontro para a revelação, nós vamos ver que muitas pessoas falaram na Bíblia. Deus usou ali o Nabucodonosor. Deus usou. Então, o escrito que Deus usou a vida de Nabucodonosor, ainda que ele falou que toda a glória era do Deus vivo,
nós vamos observar que ele era um rei ímpio. Ele era um rei ímpio. Então, Deus tomou as palavras dele, quando ele conta ali o relato que aconteceu com ele, quando ele conta o sonho que aconteceu com ele, e Deus inspirou aquilo ali. Então, quando nós observamos aqui essa teoria, ela trata bem a teoria do ditado verbal. Qual que é a teoria do ditado verbal? Ele vê Deus como o autor das escrituras, os agentes humanos indivíduos, como secretários recebendo um ditado. Ou seja, Deus ditou, ele tem secretário na terra, o secretário escreveu. Deus falou e o homem escreveu. Esse ponto de vista, ele tem algum mérito na escritura, né? Nós podemos observar que esse movimento do ditado verbal, ele tem algum mérito, mas esse mérito que ele tem ali não está completo. Por exemplo, Deus realmente mandou que escrevesse. Quando Deus usa Jeremias, Deus fala para ele escrever. E, na verdade, Jeremias tinha até um copista ali, junto com ele, que escrevia. Quando nós olhamos a Escritura, nós vamos entender que nem tudo foi feito assim. O Pentateuco, por exemplo, nós vamos ver que ele está contando uma história do povo judeu, antes de estabelecer a terra prometida. Então, nós observamos que Moisés, que foi o seu autor principal, de grande parte do Pentateuco, ele precisou ali do trabalho de escrever, de editar, né? Já que ele, sem dúvida, compilou registros anteriores. Nós vamos observar, como já foi falado aqui, não sei se foi o irmão Iadei que trouxe na aula do pastor Eduardo, em relação ao apanhado de Lucas ali, quando Lucas faz o apanhado e começa a registrar tanto lá o Evangelho segundo Lucas, quanto o Atos de Apóstolos. Então, nós vemos ali que ele fez uma pesquisa, e nessa pesquisa ele teve com pessoas que esteve com Jesus, então ele procurou fazer aquela pesquisa minuciosamente. Mas, na hora de transcrever e de passar aquilo lá, de escrever as cartas, escrever o relato, nós vamos ver o sopro de Deus na vida dele. Então, nós vamos ver que Deus usou a vida dele para fazer isso aí, mas também, na hora de transcrever aquilo ali, foi transcrito o que Deus quisesse que tinha feito lá. Então, essa teoria, ela enfatiza um lado e ela esquece do outro. Por exemplo, o Lucas, por exemplo, ele leu livros, leu o diário, ele perguntou. Então, nós vamos ver que esse ponto principal do ditado verbal só explica certas porções das escrituras sagradas. Quando nós vamos ver mais para frente, nós vamos ver que essa teoria também do ditado, enquanto a segunda, nós vamos entender que parte ela está certa e parte está errada. Porque a primeira vez a escritura é como sendo primariamente o trabalho do homem, com ajuda limitada. E a teoria da inspiração, ela limita Deus, né? Ela faz a limitação de Deus, que Deus guiou os autores humanos, mas permitiu a liberdade de expressar a sua vontade, a sua obra. Não é dessa maneira. Não é dessa maneira que nós cremos na tradução, na inspiração plenária da Bíblia, que é a lição de número 5, que nós vamos ver ali puramente a plenaridade dela, verbal, histórica, que nós vamos falar dela. Então, vamos lá. A teoria da inspiração limitada, diz que Deus guiou os autores humanos, mas permitiu liberdade de se expressarem em suas obras, até mesmo ao ponto de permitir erros factuais e históricos. Nós acabamos de ver ali o pastor Eduardo trazendo para nós alguns aparentemente erros, mas que não são erros, que são contradições e talvez um ensinamento da pessoa que não tem ele ainda. Felizmente, irmãos, o Espírito Santo, ele impediu erros doutrinários. O problema com essas teorias é que, se a Bíblia é propensa a erros em seus relatos históricos, então como podemos confiar nela em questões doutrinárias? Como vamos confiar nela se tem pessoas que escreveram errado? Não tem como. Então, por isso, a gente vê que é uma teoria
do movimento. Então, isso tem que ficar bem claro para nós não poder colocar isso na nossa mente, na nossa cabeça e achar que a Bíblia tem os seus erros. Amém, irmãos? Estão entendendo? Estão conseguindo explicar para os irmãos? Amém, pastor. Glória seja dada em nome de Jesus. Muito bem. Com uma inspiração limitada, a confiabilidade da Bíblia é posta em dúvida. Esta visão também parece ignorar o fato de que a história bíblica de redenção, do Gênesis ao Apocalipse, ela é contada como história humana, como pano de fundo. A doutrina é tecida dentro da história. Se vamos observar essa teoria da inspiração limitada, ela também esquece que a Bíblia também ela é histórica. Histórica no sentido, meus irmãos, de história verdadeira, de fato que ocorreu e aconteceu. Aconteceu de um homem morrer lá em Jerusalém, que é o chamado de Jesus Cristo? Sim, aconteceu. Isso tem livros e mais livros colocados aí no mercado, fora dele, em toda parte do mundo, relatando esses fatos. Então, eles esquecem que a Bíblia, no contexto também, ela é histórica. Ela vai contando a história do povo de Israel, ela vai contando as histórias dos reis. Então, nós vamos entender que ela também ela tem um pano de fundo dela histórica. Não podemos dizer arbitrariamente que a história é imprecisa e, em seguida, afirmar que contém um núcleo de verdade. Então, não pode falar, não, que na história tem dúvida, a história ela é relativa. Não, não podemos dizer isso aí. Nós temos que crer como as Escrituras mostram ela. Nós cremos naquilo que a Escritura fala. Porque existe também muitas outras histórias fantasiosas usando textos isolados da Bíblia Sagrada. Então, nós vamos observar que essas histórias que a gente talvez nem conhece, não sabe dela, elas não devem ser inspiradas, porque nós vamos ficar com as Escrituras Sagradas. Amém, meus irmãos? A teoria final, que também é a teoria do cristianismo ortodoxo, é da inspiração verbal. Estamos chegando aqui, a aula termina em que hora, meus irmãos? É 21 em teoria, 9h30, pastor. 9h30. Então, em teoria... É teoria, né? Em teoria, nós vamos terminar às 9h30, em nome de Jesus. Tá bom. Nós estamos aqui agora, nós lemos aqui sobre a teoria neortodoxa do encontro pessoal. É outra falácia do Karl Marx. Essa teoria final aqui do encontro pessoal. O que eles dizem aqui nessa teoria? Pode ler para mim aí um dos irmãos? Alex, 4.2 e 3.2. 4.2, lá no finalzinho. 4.2, o senhor diz no livro, aqui na tela que o senhor está projetando. No livro, essa aqui é a final. Essa que eu estou colocando aqui é a plenária, a completa, que nós vamos para o capítulo 5 aqui, que nós vamos falar um pouco dele. 4.2.3.2. Sim. Teoria neo-ortodoxa do encontro pessoal. Karl Barth e Emil Brunner, suíços de nascimento, são os principais expoentes da presente vertente neo-ortodoxa sobre a inspiração. Segundo eles, é em virtude dos diversos erros ou imperfeições constantes nas escrituras que elas não se constituem em registro inspirado. Olha só, olha como é que ele veio falar. Jesus, ele foi bem claro em dizer que nós não podemos omitir nenhum J, né? Nenhum N das escrituras sagradas. Então, nós vamos ver que toda a escritura, toda, é um completo. Então, a escritura não tem erro. Vamos lá. Constante nas escrituras que elas não se constituem em registro inspirado, dependendo, a bem da verdade, de um elemento exterior exterior a ela para tornar-se palavra de Deus. Assim, de acordo com esses pensadores, é em época de intensas crises, de busca por respostas referentes à existência humana e à revelação de Deus, que é imperioso recorrer a textos bíblicos para que se tornem revelação de Deus ao homem. Em síntese, tanto Karl quanto Emil, a Bíblia, enquanto registro da revelação pessoal de Deus aos homens, torna-se a plena palavra de Deus na medida em que o leitor tem uma experiência de reencontro com o sagrado, que é, por sua vez, timidamente registrado nas páginas bíblicas.
É a partir desse momento que os textos tornam-se palavras de Deus, registro inspirado da vontade divina para os homens e conjunto de normas de conduta e prática de fé para a igreja. Em parte Uhum. aqui, ele está reconhecendo a Bíblia como a palavra de Deus. Mas ele só reconhece a Bíblia como a palavra de Deus se a pessoa for uma pessoa convertida, se uma pessoa foi aceita ali, é que eles reconhecem ela, se ele teve um novo nascimento. É isso que ele está explicando aqui. Mas se a pessoa está lendo a Bíblia e ele lá no mundo, ela não é a palavra de Deus para ele. É uma contradição, que a Bíblia, tanto para nós que servimos a Deus, que temos uma fé em Cristo Jesus, ela é a palavra de Deus, como para qualquer outra pessoa, ela vai ser a palavra de Deus. Independente da pessoa, ela está crendo ou não crendo, ela é a palavra de Deus. Aqui ele chega a dizer, só que ele chega a dizer o seguinte: se você lê a Bíblia e você não for convertido, ela não é a palavra de Deus para você. Vê que contradição desses homens? Então, nós vamos observar que são teorias, e ele está aqui expressando uma teoria de encontro pessoal com Deus. Lógico, evidentemente, irmão, eu li um texto no começo, que a Bíblia ela não se apoia em sabedoria humana, ela se apoia na sabedoria de Deus. Nós sabemos que o homem que nasce de novo, ele recebe a revelação do Senhor de uma forma plena. Ele recebe ali a revelação de Deus. Mas as Escrituras, ela está aí, e queira eu aceito ou não, ela é toda plena, e ela é divina. Então, os relatos que está escrito, independente de eu crer, de eu não crer, de eu aceitar a fé, de eu não aceitar a fé, a Bíblia vai continuar plena e a Bíblia continua verdadeiramente sendo a palavra de Deus. Amém? Agora nós vamos para o ponto, irmão, que é o nosso ponto principal, que é o capítulo de número 5, que vai falar para nós sobre a inspiração verbal e plenária. A teoria final, e ela está no nosso livro, a teoria final, que é estudada, que ela é mais aceita por vários estudiosos, inclusive por nós também, que cremos na palavra do Senhor, todos nós aceitamos essa teoria aqui. Por quê? Porque ela é a palavra do Senhor verbal e plenária. A palavra verbal e plenária é o que nós vamos discorrer aqui agora. O que é a palavra verbal e o que é a plenária? A palavra plenária significa completa ou repleta. E verbal, ela significa as palavras da Escritura. Sendo assim, a inspiração plenária e verbal é a teoria de que cada palavra na Bíblia é a própria palavra de Deus. Essa é a maneira que eu creio, que eu vejo, que a gente ensina, e eu creio que é o que os irmãos ensinam. Essa teoria da inspiração verbal e plenária da palavra de Deus. Não significa que apenas as ideias ou pensamentos são inspirados, mas as próprias palavras. É isso que nós descrevemos ali, o pastor Eduardo descreveu, eu já falei no começo, dentro do texto sagrado. Eu estou numa tradução aqui na linguagem de hoje, e eu vou ler para os irmãos aqui. Pois toda a Escritura Sagrada é inspirada por Deus e é útil para ensinar a verdade, para condenar o erro, para corrigir as faltas e ensinar a maneira certa de viver. Aí o versículo de número 17, que foi enfatizado também já nessa noite, ele diz: e isso para que o servo de Deus, o homem de Deus, esteja completamente preparado e pronto para fazer todo tipo de boa ação. Todo tipo de boa ação. Então, quando nós olhamos isso aqui, o pedestal, que significa o sopro de Deus, a soprada de Deus na vida do homem, que as palavras da Bíblia, elas são as palavras de Deus. Não tem como nós negar isso aqui. Por isso que essa inspiração plenária, essa inspiração plenária das Escrituras, ela traz essa
verbalidade e essa totalidade, porque a verbalidade, ela considera que a inspiração ela é verbal, que as palavras contadas no serviço são do próprio Deus. E isso não significa entender que Deus utilizou o patriarca, o profeta, os discípulos, copistas. Deus usou a vida deles. Então, quando nós olhamos essa inspiração divina, ela é extensiva não só a livros específicos, mas a todos os livros da palavra do Senhor. Sem contar que em 2 Pedro, nós já falamos aqui, a Escritura jamais, nenhuma profecia foi dada porque eu quero, porque Davi quis, porque Pedro quis, porque Isaías quis. Não, homens santos falaram da parte de Deus, movida pela presença do Espírito Santo. Esta passagem, irmão, ela nos dá uma ideia de como Deus inspirou os autores humanos a falarem ou escreverem, movido pelo seu Espírito. E esse verbo aí, movido, ele é usado para falar como se fosse uma vela de um barco, né? Uma vela sendo enchida de vento que carrega o barco ao longo da água. Quando os autores humanos colocaram ali a caneta no papel, ou no pergaminho ali, nós vamos ver que, por assim dizer, o Espírito os moveu de modo que eles escreveram as palavras inspiradas por Deus. Ou seja, eu vou sentar aqui e Deus vai me revelar. Há alguns relatos que eu já ouvi de escritores, de cantores mundanos, que muitas vezes a própria entidade demoníaca levou eles a falar e cantar música. A gente vê fatos falados aí de Raul Seixas, que ele, na casa dele, no final da casa dele, ele tinha tipo uma capelinha lá, e aí os empregados, aqueles que atendiam ele lá, ele entrava para lá, diz que ele se dopava ali, e espíritos vinham e usavam a boca dele para trazer relato. Inclusive aquela música lá, foi um sucesso dele aí para o mundo, Eu Nasci há 10 mil anos atrás, diz que foi uma inspiração totalmente demoníaca, da boca dele. Isso aí é relatos que eu vi isso aí há muito tempo aí, não sei se é verdade os relatos, mas eu vi essas palavras. E Deus não vai usar o homem para poder escrever a vontade dele? Com certeza, Deus usou e escreveu a vontade dele. Assim, embora os escritos retenham a personalidade dos autores individuais, o estilo de Paulo é bastante diferente do estilo de Tiago, de João ou de Pedro. Nós vamos ver o apóstolo Pedro, em uma das suas escrituras, ele vai falar que os ensinos do apóstolo Paulo, ou seja, do Espírito usar ele, é difícil até de interpretação, né? Porque o coitado lá, ele era um pescador. É igual se nós compararmos no dia de hoje o coitado do Silas, que estudou muito pouco, com o pastor Eduardo, que estudou história, doutor história, estudou filosofia, e está continuando a estudar. É bem diferente. O ensinamento com o ensinamento dele. O meu é mais duro, mais carrasco. Eu acho que eu sou igual Pedro. Né? E ele já é particular de Paulo, de Isaías, e assim por diante. É mesmo se comparar lá a característica do boiadeiro, do Amon, com a característica de um desses homens que já foram estudados ali. Amém, meus irmãos? Amados? Amém. Estamos chegando ao fim. Amém. A visão correta da escritura bíblica, ela é a visão ortodoxa da igreja. Presta bem atenção nisso, irmão. A visão correta da inspiração bíblica é a visão ortodoxa da igreja, que diz que a Bíblia ela é a palavra de Deus, inspirada de forma plenária e verbal. Então, ou seja, plenária na sua totalidade e verbária porque toda a palavra contida é de Deus. E a totalidade? Totalidade que todo o conteúdo ele pertence ao Senhor, de Gênesis a Apocalipse. Amém? Chegamos ao fim dessa aula maravilhosa. Espero ter contribuído para os irmãos um pouco. Nós vamos desdobrar nesse assunto, nós vamos falar sobre a próxima edição, sobre o livro Apócrifo.
E eu encerro a palavra, irmãos, trazendo para o irmão Mateus 28, do 18 a 20. Vou convidar aí uma das irmãs, se estiver aí, para poder fazer a leitura desse texto bíblico para nós, em nome de Jesus. Uma das servas do Senhor, amadas, onde estão as varoas? E chegando-se Jesus, falou-lhes, dizendo, é-me dado todo o poder no céu e na terra. Portanto, ide e ensinai todas as nações, batizando-as em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-as a guardar todas as coisas que eu vos tenho mandado. E eis que estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Amém. Glória seja dada ao nome de Jesus. E assim, meus irmãos, nós encerramos nessa noite, em nome de Jesus, que Deus abençoe, espero ter contribuído, e assim nós vamos prosseguindo em nome de Jesus. Amém, meus irmãos? Amém, pastor. Glória Amém. seja dada ao nome de Jesus. Vamos orar, vamos agradecer ao Senhor. Deus, em nome de Jesus Cristo, entregamos teus servos perante ti, Pai amado, que o Senhor possa levantar eles como atalaia, como discípulos de ti, Pai, em toda parte desse universo, Pai amado, para que possam anunciar as grandezas do Senhor, Pai. Senhor Deus, eu abençoo em teu nome, Pai. Faça deles instrumento de ti, para a glória do Senhor, Pai. Que eles entendam, que eles compreendam e que eles preguem a tua palavra, a tempo e fora de tempo, para a glória do teu nome, em nome de Jesus. Amém. Amém. Deus abençoe a cada um dos irmãos, em nome de Jesus. Amém. Bela, Tiago, Michael, Deus te abençoe. Diles, Deus te Amém. abençoe. Para Tiaguinho. E o Enem, companheiro, Deus te abençoe. Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Jesus é bom, é a nossa força.